Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui para deixar uma palavra de Deus para os nossos corações. No momento em que, não o Brasil, mas o mundo todo passa por uma dificuldade, por uma luta, por uma provação muito grande. No momento em que a internet é usada para transmitir informações de tudo quanto é tipo, né? Maneiras de se cuidar, de tudo quanto é tipo, pessoas com muita experiência falando do assunto, pessoas totalmente leigas falando do assunto. O volume de informação é muito grande e acaba confundindo a maior parte das pessoas. E eu quero pautar as minhas informações na palavra de Deus, naquela que é a verdade, naquela que a gente crê. Muitos princípios são estabelecidos e devemos observar, sim, a todo e qualquer princípio de segurança, de higiene, que nos leve a ficar livres dessa doença. E é firmado nesses princípios, essa ideia. O princípio é uma condição universal, mas Deus também tem os princípios dele. Em Deuteronômio, capítulo 28, a palavra fala nos versículos 1 e 2, para termos o cuidado de guardar a palavra, ter ela em nossos corações. O que quer dizer guardar a palavra? Quer dizer obedecer aos princípios de Deus. A maneira que Deus nos deixou, que é a melhor maneira de viver. E Ele diz que quando obedecemos esses princípios, do versículo 3 ao versículo 14, Ele fala que as bênçãos viriam sobre nós e nos alcançariam. É isso que está escrito. Se tiveres o cuidado de guardar toda a minha palavra e fazer tudo como te ordeno hoje, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Feliz serás na cidade, feliz ao entrar, ao sair. Todos os princípios de felicidade e bênção estão em guardar a palavra do Senhor. No entanto, do versículo 15 até o 58, tem as maldições por não obedecermos a esse princípio, a esses princípios. Note bem que 13 são os versículos de bênção pela obediência, mas de maldição é do 15 ao 58. Muito maior é o peso pela desobediência. Muito maior. Eu tenho falado já há alguns dias sobre uma palavra muito forte que Deus tocou no meu coração. Ela está em Apocalipse, nas 7 cartas à igreja. Ou seja, isso tipifica a totalidade da igreja na terra. 6 cartas, Deus fala de uma promessa de castigo pela desobediência. Olha, é a igreja do Senhor, não está falando do mundo, estamos falando da igreja do Senhor. 6 igrejas correm o risco de serem punidas por não obedecerem, por não guardarem a
palavra, não está escrito lá no Deuteronômio. Se tivermos o cuidado de guardar, por não guardar a palavra, essas igrejas corriam o risco de ser punidas. E Deus dá um tempo para que eles se arrependam. E Deus fala, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se arrependa, mude, volte. A sétima igreja, a igreja que estava em Filadélfia, Deus fala para ele, você, contudo, guardou a minha palavra. E por teres guardado a minha palavra, eu te guardarei da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Oh, glória! Amados, a tribulação ela vai vir, é bíblico. 1 João capítulo 3 diz que essa terra e esses céus passarão, virão novos céus e nova terra. Mas esses vão passar. Essa terra está corrompida pela iniquidade, pelo pecado, e ela vai passar. Mas a igreja que guarda a palavra, que guarda o concerto com o Senhor, essa igreja, o Senhor a livra. E não estou me referindo à igreja, templos, denominação, estou me referindo à igreja que é eu, que é você. Precisamos obedecer os princípios de Deus. Obedecemos a tantos princípios humanos, mas o principal, os princípios de Deus, nós acabamos não obedecendo, acabamos não buscando eles. Se o mundo diz que você tem que se confinar, alguns, também não é todos não, mas alguns se confinam. Se o mundo diz que você tem que usar álcool, lavar as mãos, alguns fazem, mas não é todos. Mas se Deus diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabe, aí a pessoa não quer clamar. Guardar a palavra é obedecer os ensinos de princípios básicos para as nossas vidas. Eu quero deixar isso para você. Ontem eu quase não dormi, pensando, Senhor, tua palavra diz que o Senhor me levantou como tua igreja para anunciar o teu reino, anunciar as tuas boas novas de salvação. O mundo está precisando disso. Está precisando, temos muitos pastores se levantando em clamor, oração, em leitura da palavra, ensinando o princípio de Deus, mas ainda somos poucos. E eu fiquei meditando à noite o que fazer. Tenho algum tempo aplicado o meu coração a entender quais são os propósitos de Deus em nossas vidas. Deus nos levantou, nos estabeleceu como igreja, nos deu autoridade. Para quê? Eu olho tudo isso aqui que Deus deixou para nós, mar, serras, cachoeiras, alimento. Vivemos num país em que tudo dá. O Brasil é considerado há muitos anos o celeiro do mundo. Temos de tudo, do bom e do melhor. E por que uma praga, por que uma epidemia viria assolar o nosso povo? Uma terra abençoada por Deus. Quando o cantor de MPB escreveu que mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, não era mentira. Ele retratou aquilo que Deus fez para nós. Então, se moramos num país abençoado por Deus, bonito por natureza, como vocês podem contemplar às minhas costas, por que estaríamos
padecendo, porque a palavra diz, querido, que o mal viria sobre toda a terra, que toda a terra seria afligida. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo que por aumentar a iniquidade, você sabe o que é iniquidade? É se acostumar com o erro, com o pecado. Ele diz que por aumentar a iniquidade, a fé esfriaria, morria. E o que nós temos vivido hoje, acabamos de sair de um período de festas carnavalescas, onde nós vemos que o costume com a iniquidade se tornou geral em nosso país. As pessoas não ligam mais para o pecado, não têm medo mais da morte. E isso espiritualmente e fisicamente, se você entrar numa comunidade, como eu entro em várias para conversar, você vai falar com jovens de 17, 18 anos que não tem medo de morrer, que fala que se a polícia entrar, ele vai trocar tiro e se morrer para ele é festa. Ele diz até que se ele matar mais um é lucro. Então a iniquidade aumentou, e por essa iniquidade aumentar, nós também vamos padecer o peso da mão divina. Ah, pastor, o senhor está dizendo que isso é castigo de Deus. Eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo que eu entendo pela palavra que eu creio, pela Bíblia, que a cobrança do Senhor, através dos seus sinais que a Bíblia relata do fim dos tempos, está chegando sim. E da mesma maneira que nós usamos princípios para nos resguardar fisicamente, existem princípios espirituais para nos guardar espiritualmente e fisicamente. Nós cristãos cremos pela palavra que espiritualmente nós não morremos mais, mas fisicamente todos nós vamos padecer. Diz a Bíblia que não conheceremos a segunda morte, mas a morte física ainda é uma coisa que dói muito, ainda é uma coisa que tem assustado muita gente. Dentro da igreja, conheço N pessoas que têm medo da morte. Não, eu não tenho. Eu não tenho. A hora que o Senhor quiser me levar, eu estou pronto para ir. Ver um ente querido padecer, principalmente antes do tempo, ainda dói muito. Ainda dói muito porque nós somos um tanto quanto egoístas, até por falta de conhecimento. Mas um cristão, quando morre, diz a palavra que há alegria no céu. Deus se alegra, porque ele retornou para a sua casa. Então, nesse momento em que essa doença nos ameaça de morte, há um medo muito grande. Muitos cuidados estão sendo tomados, e eu não estou aqui para dizer para não cuidar, não. Muito pelo contrário. Se resguarde, se cuide, permaneça dentro de casa, principalmente a galerinha jovem como eu, depois dos 60, não dá mole não, se cuida, mas tem um princípio que é o maior de todos eles, é o que está escrito na palavra em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10. Deus tem uma promessa de vida. E Ele fala para a igreja que guardou a palavra dele. Ele falou, porque guardastes a minha palavra, eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Em nome de Jesus, querido, volto a dizer, se cuide, se guarde, mas tenha como princípio a promessa de Deus, porque fiel é o que prometeu.
Ele vai te livrar como livrou a tantos no meio da tribulação, no meio das lutas, no meio das guerras. Salmo 91 fala daquele que 1000 cairão ao lado dele, 10.000 à sua direita, mas ele não seria atingido. Mas não é para se firmar nessa promessa e para o meio de uma balada onde estão 500.000 pessoas juntas. Não, assim, eu não vai me atingir, eu vou fazer o meu papel. Como em várias partes da Bíblia mostra que numa hora de luta o povo se recolhia, outra hora enfrentava, outra hora se recolhia. Há um momento de se recolher, mas mesmo na sua reclusão, o que verdadeiramente fale no seu coração seja a promessa de Deus. Ele é fiel para cumprir. Eu tenho falado tanto, 80% das promessas, as profecias bíblicas já se cumpriram. Falta o que você acreditar? A maioria delas já se cumpriram, já as que estão por vir vão se cumprir também. Sejam elas de maldição, sejam elas de bênção para a igreja do Senhor. Mateus, no capítulo 18, a palavra de Deus diz tudo, capítulo 18, versículo 19, que tudo que duas pessoas concordarem nessa terra, e concordaria no céu. Olha só o que o Senhor está dizendo. Tudo que duas pessoas ligarem, concordarem nesta terra, ele concordaria no céu. Agora pensa comigo. Imagina a igreja do Senhor. Nós somos um só corpo. Imagina esse corpo unido em oração, clamando pelas suas vidas e pelas vidas daqueles que ainda não conhecem as promessas, para que Deus os livre e eles tenham tempo de entender. Vamos estar unidos, é um outro princípio básico de vitória, é a unidade, é a unidade. Em Efésios capítulo 4, do 1 ao 16, fala de uma igreja unida, da unidade da igreja. Fala que somos esse corpo no qual o cabeça é Cristo. É Ele quem nos dirige, é Ele quem nos conduz. Como o próprio Jesus falou em João, Jesus é a palavra, Ele é o verbo vivo que se fez carne. Mas quando questionaram a eles o que tens a dizer, ele falou, eu nada, eu não tenho nada para dizer, eu só repito o que meu Pai mandou me dizer. Esse é o princípio básico de guardar a palavra. Entender que não é a maneira que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu vejo, não é o que eu entendo, como a internet está cheia. Eu penso assim, eu entendo assim. Não, é para a gente entender de acordo com o que Deus falou. É em nome de Jesus. A palavra dele é que é eficaz. A palavra dele, a promessa dele é que vai se cumprir. Romanos capítulo 12, 5, novamente ele repete o que está em Efésios, que nós somos um corpo, um só corpo. A igreja do Senhor é um só corpo. Como um corpo, você já viu uma perna indo para um lado, outra perna indo para o outro? Não dá, querido. Mas se permanecermos como um corpo, em unidade, clamando por esse povo, aí veremos os prodígios do Senhor. Porque a palavra diz que
aqueles que saíam a pregar, a ministrar a igreja do Senhor, e milagres e prodígios os acompanhavam. 1 Coríntios 12, 27 fala que somos o corpo de Cristo. Amados, a palavra de Apocalipse é muito forte. É nela que eu quero me firmar. É na palavra de Apocalipse 3:10 que há mais de um mês eu venho ministrando, há mais de um mês eu venho falando sobre ela. Onde Deus promete que aquele que guardou a palavra, ele o guardaria na hora da tribulação. E em Malaquias, no capítulo 3:6, ele fala assim: eu sou um Deus que não mudo. Por causa disso, vocês, descendência de Jacó, não são consumidos. Quem é a descendência de Jacó hoje? É todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todo aquele que recebeu a adoção de filho em Cristo Jesus. E Deus está dizendo que não muda, que o que Ele falou vai acontecer, que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, em nome de Jesus, que a gente tenha essa palavra guardada em nossos corações. E coração aqui é mente, é no nosso pensamento, é no nosso dia a dia. Precisamos exercitar a fé para que a bênção aconteça. Eu hoje de madrugada, conversando com Deus, eu até postei isso. Se não adorar, será necessário clamar. Ou a gente adora, ou a gente glorifica, ou a gente declara o senhorio de Deus, ou a tribulação nos alcança, e aí vamos ter que clamar, como hoje vemos pessoas clamando por todos os cantos. A Espanha, que era um país que não estava nem aí para a palavra de Deus. Conheço muitos missionários que estiveram lá e que me informaram: pastor, eles falam que sujam em cima da Bíblia, mas agora aquele povo está num clamor. A Itália está num clamor. Não vamos permitir que tenhamos que clamar com lágrimas, com choro pela nossa população, pelos nossos irmãos. Vamos cumprir esse ID, vamos adorar o Senhor. Adore. Nos últimos tempos eu tenho visto vários vídeos de evangelismos musicais no shopping. Para de ter medo, para de ter vergonha de dizer que adora o Senhor, que ama Ele. E o próprio Jesus fala que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante do meu Pai, deles. Não vamos nos envergonhar, vamos adorar. Trabalhe. Eu sou um cristão, pastor, que sou corretor. Seja um cristão que é policial, seja um cristão que é médico, seja um cristão que é advogado. Não inverta, não, eu sou advogado e sou evangélico. Não, você é um cristão, um adorador, um discípulo de Jesus, e que tem como profissão a medicina, o direito, a guarda, o militarismo, não importa o que for, mas acima de tudo, que seja um cristão. Que as pessoas reconheçam em você, pela obediência, por guardar a palavra, um cristão.
Pedro tentou se esconder na crucificação de Jesus, mas acharam ele e falaram assim: você é igual a ele. Nós temos que ser assim, parecidos com Jesus, e só vamos conseguir isso se guardarmos a palavra dele. Em nome de Jesus, creia nesse princípio de salvação, o guardar a palavra. Creia nessa promessa. Eu creio nessa promessa para a minha vida e para o meu país, para a minha nação. Se guardarmos a palavra, Ele nos guardará neste momento de tribulação. Anuncie isso aos quatro cantos do mundo. A internet é um livro aberto para o mundo todo. Anuncie isso, querido. Fala: olha, Deus tem uma promessa para você. No meio de toda essa luta, no meio de toda essa guerra, Deus está dizendo que se você guardar a palavra dele, Ele vai te guardar. Use a máscara, use a luva, use o álcool gel, se separe, mas quem vai te guardar é o nosso Deus. Entenda isso, querido, e tua vida será muito mais tranquila, tua vida será mais calma. Em nome de Jesus. Agora eu vou aproveitar essa praia deserta para estar orando pela minha vida, pela minha família, pela nossa nação. Amém? Eu abençoo o nosso país. Eu abençoo o nosso povo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém?